dia a todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Se não tiver paciência, vai ficar tudo bem. Pelo menos aqui dentro de nós fica bem. Ok? Vamos dar sequência às nossas discussões. Nós vamos tratar agora de multiplicação de matrizes. Ora, nós tínhamos visto adição e subtração que nós somávamos ou subtraímos cada entrada, a sua respectiva entrada em duas matrizes que tinham que ser de mesmo tamanho. No caso da multiplicação, a gente poderia imaginar que a multiplicação seria um outro procedimento, multiplicando uma respectiva entrada da primeira matriz vezes a correspondente à direita. Só que esse procedimento não se mostrou útil, não tem utilidade. A nossa definição é baseada numa regra útil para várias aplicações, como por exemplo, encontrar o produto vetorial de vetores. Então, a operação matricial de multiplicação por matrizes é definido como, se nós tivermos uma matriz A de ordem M por R e B, uma matriz de ordem R por N. Então, o produto A vezes B, representado AB, é a matriz M por N, cujas entradas são determinadas como segue. Para obter a entrada na linha I e coluna J de A, B, destaque a linha I de A e a coluna J de B, multiplique as entradas correspondentes desta linha e desta coluna e então some os produtos resultantes. É importante nós vermos como fica com números, né, para fixarmos e exercitarmos este procedimento. Mais uma vez, ele foi adotado por utilidade, ele é útil, uma regra útil. Então, se nós tivermos a matriz A e a matriz B, aqui nós vemos a matriz A, ela tem ordem M por R, ou seja, 2 por 3, e a matriz B tem ordem 3 por 4. A forma de se obter a multiplicação dessa matriz é, se nós quisermos uma entrada qualquer 2, 3 da multiplicação dessas duas matrizes, então nós devemos destacar a segunda linha de A, associada a esse 2 aqui, e multiplicar pela terceira coluna de B. Então, aqui a gente vê que esta multiplicação, nós destacamos a segunda linha de A e a terceira coluna de B e multiplicamos esta entrada por esta entrada, a segunda entrada da linha pela segunda entrada da coluna, a terceira entrada da linha pela terceira da coluna, e somamos essas multiplicações desta forma, e nós obtemos o elemento, a entrada 2, 3 como sendo igual a 2 vezes 4, que dá 8, mais 6 vezes 3, que dá 12, mais 0 vezes 5, que dá 0. Então ficamos com 6 vezes 3 é 18, 8 mais 18, 26. Ok. Como nós procedemos para encontrar a entrada da linha 1 e coluna 4 da multiplicação AB? Ela é calculada como segue. Aí nós destacamos a primeira linha e a quarta coluna. O primeiro elemento, ou entrada da primeira linha, pela primeira entrada da coluna. A segunda entrada da primeira linha pela segunda entrada da coluna. E a terceira pela terceira. E somamos essa multiplicação. Vamos ficar com 1 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 4 vezes 2. Isso vai dar 13. Se nós quiséssemos saber quem seria a entrada, por exemplo, 3, nós pegaremos a primeira linha e multiplicaríamos pela terceira coluna. Então seria 1 vezes 4, mais 2 vezes 3, mais 4 vezes 5. Isso dá 4 mais 6, que dá 10, mais 20, que vai dar 30. Então a gente vai ver no próximo slide que isso aqui será 30. Ou essa primeira entrada, a entrada 1 aqui da matriz resultante. Nós pegaremos a primeira linha e multiplicaríamos pela primeira coluna da matriz B. 1 vezes 4, 2 vezes 0 dá 0 e 4 vezes 2 dá 8. Então nós teríamos 4 mais 8, que vai dar 12. Então essa entrada é 12. Aqui nós teríamos 12 e 30. Nesse slide a gente vê aqui que nós teríamos esta entrada
3 é 30 e a entrada 1 é 12, como nós vimos nas contas apontadas. Existe uma condição para que a multiplicação de matrizes exista. Esta condição é que, se nós tivermos uma matriz A de ordem M por R e uma matriz B de ordem R por N, o índice associado à coluna de A tem que ser igual ao índice associado às linhas de B. Isto é fácil de nós vermos aqui neste exemplo. Por exemplo, se nós tivéssemos o número de colunas fosse maior aqui, tivéssemos mais uma coluna aqui na matriz A, nós teríamos que multiplicar esta entrada por esta, por exemplo, esta por esta, e teria mais outra entrada aqui, teria mais uma coluna e não teria nada para multiplicar. Então isso não pode ser definido. Ok. A matriz resultante tem a seguinte ordem: as linhas da primeira matriz e as colunas da segunda matriz. Ok? Isso é fácil da gente ver no exemplo numérico aqui. Por exemplo, se nós tivéssemos mais uma linha aqui embaixo com 3 entradas, nós poderíamos efetuar as multiplicações aqui por essa coluna com 3, com 3, com 3 e com 3. Mas nós teríamos uma linha a mais além daquelas duas. Nós teríamos uma linha, segunda linha como foi, e uma terceira linha. Então o número de linhas aqui, se nós aumentarmos o número de linhas, nós podemos aumentar o número de colunas dessa matriz, que é 3, é igual ao número de linhas dessa matriz, então a condição é satisfeita. E se nós aumentarmos o número de linha aqui, a matriz resultante terá o mesmo número de linhas aumentada. Se nós aumentássemos uma coluna aqui na matriz mais à direita, a matriz B, a matriz continuaria permitindo a multiplicação e nós teríamos o mesmo número de linhas aqui multiplicado por mais uma coluna e a matriz resultante teria mais uma coluna. Então, desta forma, a matriz resultante terá o número de linhas da primeira matriz que está sendo multiplicado e o número de colunas da segunda matriz e os índices internos aqui do tamanho das matrizes, ok? Número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz tem que ser iguais. Então, esta configuração de índices internos e externos é importante na hora de nós obtermos o tamanho da matriz, bem como perceber se a multiplicação existe. Bem, exemplo 6, determinando se um produto está definido. Então, seja 3 matrizes ABC representadas, a matriz A 3 por 4, B 4 por 7, C 7 por 3. Desta feita, quais multiplicações seriam possíveis? Note que o número de colunas de A é igual ao número de linha de B, então a multiplicação A por B é possível. O número de colunas de A é diferente do número de linha de C, então A vezes C não é possível. Sim, qual seria a ordem da multiplicação A por B? A vezes B teria a ordem 3 por 7. Vamos ver se B vezes C poderia haver essa multiplicação. Note que o número de colunas de B é igual ao número de linhas de C. Então a multiplicação B vezes C é possível. Essa matriz teria a ordem 4 por 3. A multiplicação B vezes A seria possível? Note que o número de colunas de B é diferente do número de linhas de A e não é possível a multiplicação B vezes A. A multiplicação C vezes B seria possível se a gente perceber o número de colunas de C é diferente do número de linhas de B e não é possível a multiplicação de C vezes B. Se nós quiséssemos saber qual seria as multiplicações permitidas, basta nós verificarmos se o número de colunas da primeira matriz que está sendo multiplicada é igual ao número de linhas da segunda matriz na multiplicação. Bem, se nós tivermos uma matriz, a gente já pode perceber A vezes A, a multiplicação não seria possível porque os índices são diferentes. B vezes B também não seria possível, bem como C vezes C. A multiplicação de uma matriz por ela mesma só é possível se essa matriz for quadrada. Dá para perceber isso de pronto aqui.
nós temos uma maneira geral de escrever a multiplicação de uma matriz. Se a matriz A é representada pelas entradas A e J, sendo de ordem M por R, e a matriz B é representada por entradas da forma B e B subíndice J, sendo de ordem R por N, a gente nota que o número de colunas aqui é igual ao número de linhas de B, então a multiplicação A vezes B é possível. Se nós pegarmos uma linha qualquer representada aqui desta forma e uma coluna qualquer em rosa e efetuarmos a multiplicação, nós vamos ter a representação geral. É bem interessante escrevermos a matriz dessa forma, porque aqui nós teremos quem seriam os elementos IJ, ou as entradas IJ, da matriz A vezes B. Nós pegaremos esse termo, multiplicaremos por esse, dá esse aqui A, I subíndice 1 vezes B, 1 subíndice J. A segunda entrada da linha vezes a segunda entrada desta coluna, teremos A, I2, B2J. E assim sucessivamente, aqui nós teríamos o AI3, B3J, mais reticências, o termo AIR vezes o BRJ. Podemos perceber, então, o quão conveniente é nós escrevermos as matrizes de forma geral e representá-las. O nosso próximo tópico, pessoal, será sobre matrizes particionadas e multiplicação por colunas e linhas, ainda em sistemas de equações lineares e matrizes. Continue conosco, vamos dar sequência.